5, 4, 3, 2. Olá, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu não sou o Jonas, eu sou o Tony. Hoje eu vou ser seu professor de matemática, nós vamos continuar falando sobre MMC e MDC, mais precisamente sobre MDC, e eu estou muito bem acompanhado hoje pelo Osmar. Bom dia, Osmar. Muito bom dia, Tony, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui para mais uma aula de 7º ano, né, Tony? O pessoal participando bastante aqui, inclusive a professora Marilda, tá? A professora Marilda lá da Escola Estadual Dante Guedini, lá de Franca, aqui no interiorzão. Adoro interior, né? Sapato, terra né? do calçado, sapato, Isso né? aí. Tá? Um lugar muito, muito, muito bom, Franca, tá? E a todos aqui também, ó, deixa eu aproveitar. Bom dia, pessoal do Strautmann, tá? Lá em Arujá, professora Ana Lúcia aqui também, tá? A todos nós, uma boa aula. Vamos lá, É Tony? isso aí, muito bem, muito bem. Bom, antes da gente começar a aula, vamos dar uma olhadinha na nossa habilidade aí, né? A habilidade de hoje é a habilidade EF07MA01. Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos. Objetivos de conhecimento: múltiplos e divisores de um número natural. Muito bom. E ontem, né, foi falado sobre o MMC. Eu quero aproveitar o ensejo, né, que o pessoal aqui da produção contou uma piada muito boa, eu quero contar para você, tá? Você sabe o que o MMC estava fazendo na escada, você sabe, Osmar? Não, Tony, Ele não estava sei. esperando o MDC. E ele chegou, né? Poxa Olha que, essa piada é muito boa, gente. Anota aí pra você contar pro coleguinha depois, isso, tá? isso encaixa na aula, né? Exatamente, porque Boa. ele desceu agora, né? O MDC chegou. O MDC né? chegou. Então, o que é o MDC? Né? Vamos explicar por partes, né? Por pedacinhos. Vamos lá. Divisor. O que é o divisor? Quando nós efetuamos uma divisão e ela é exata, ou seja, resto zero, podemos dizer que este número é uma divisão. É importante a gente salientar, pessoal, que essa divisão ela precisa ser uma divisão exata, mas é uma divisão com um resultado inteiro, tá? Não pode ter vírgula, tá bom? Certo. Por exemplo, eu inclusive assisti um filme há muito tempo atrás que a professora perguntava para o aluno quais são os números que podem ser divididos por 2. Todos podem, né? Na verdade, tá? Quando a gente fala de divisores, na verdade, a gente está fazendo uma divisão, né? E na hora de colher a resposta que nós chamamos de quociente, essa resposta ela é inteira. E o resto lá embaixo ele tem que ser exatamente igual a zero. Tá? Então, para ser divisor, tem que ser nessas condições. Não pode mudar, tá bom? Não pode ser aproximado, porque nós estamos trabalhando dentro do conjunto dos números naturais, né, Osmar? É verdade, tá? Tony. E dentro dos números naturais nós não temos vírgula, nós não temos números quebrados, tá bom? Bom, continuando, né? Dando como exemplo aí, ó, o 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, a gente pode dizer, né, que o 3 é divisor de 15, ou 5 é divisor de 15, tá? Porque se eu dividir o 15 tanto por 3 quanto por 5, esse resto vai ser zero, né, e a nossa resposta vai ser inteira, tá bom? Então, olha só, exemplos. Quais são os divisores do 30? Então, a gente tem a resposta aí, né? O 30 ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e pelo 30. A resposta vai ser inteira e o resto vai ser zero. Então, esses números, essa sequência aí, são divisores do 30. No exemplo 2, nós temos aí os divisores do 12. Né? Então, o 12 ele pode ser dividido por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Resposta inteira, resto zero. Então, essa sequenciazinha aí é a sequência dos divisores do 12, tá? E a gente usou o 30 e o 12, né? Justamente para a gente poder entrar no próximo passo, né? Que é falar sobre os divisores comuns entre esses dois números, né, Osmar? É verdade, olha só, Tony. olhando aqui mesmo na tela, vou até circular aqui, né? Deixa eu abrir uma canetinha aqui, porque sem caneta não dá para escrever, né? A gente percebe que nos divisores do 30, ó, nós temos o 1 aqui e o 1 aqui, nós temos o 2 e o 2, nós temos o 3 e o 3, né? Depois nós temos o 6 e o 6. Esses 4 números aí que eu circulei, eles são divisores comuns entre o 30
e o 12. Né? São comuns, eles participam dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então a gente chama esses números de divisores comuns. E daí, né, Osmar, para a gente descobrir qual é o MDC, né, se a gente for pensar nessa sigla, né, MDC, é o máximo divisor comum, né, o maior divisor comum entre os dois. Tá? Então, nesse caso aí, nós teríamos o 6, né, que é o maior divisor entre os dois. Tá? Maior divisor comum. Muito bem. Só que olha só, a gente percebe que quando a gente separa os divisores do 30 e do 12 somente para localizar o maior divisor comum, dá um certo trabalho, né, Osmar? Dá um então trabalhinho. nós temos alguns métodos que nos auxiliam a chegar, né? Desculpa, enrolou tudo aqui, a chegar nesses 6, sem precisar separar o conjunto desses números. Tá? Então a gente chega direto no 6. Vamos conferir? A primeira delas, né? É fazendo, né, a ideia, né, aqui já foi explicado, né, os divisores comuns. Temos aqui o MDC, que é o 6, que é o maior divisor comum entre os dois, como já foi explicado para vocês. E agora a gente vai mostrar algumas técnicas aí para poder chegar nesses 6 diretos sem precisar separar esses conjuntos, tá bom? É legal saber esses conjuntos, né, Osmar? Verdade, mas às vezes sim. o problema exige que a gente seja mais rápido, né? Sem dúvida. Para poder chegar numa resposta. Então Sim. vamos lá. A primeira forma que nós vamos fazer, Osmar, é pela decomposição em fatores primos. Boa. Né? Eu sempre falo, né? Número primo serve para calcular MMC, MDC, raízes e trazer a pessoa amada em 3 dias. Né? Então, olha só. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Primeiro número primo que nós temos é o 2. Tá? Então, a gente percebe que o 2 divide tanto 30 quanto 12. Então, a gente vai utilizar o 2. Perceba que a gente colocou o 2 aí, viu, pessoal? Porque ele divide os dois números, tá bom? Se o 2 dividisse apenas um deles, da forma que está sendo apresentada aí, eu não poderia utilizar o 2, tá? Eu teria que pular para um próximo número primo, tá? Então, eu dividi o 30 por 2, deu 15. Dividi o 12 por 2, deu 6. Né? E aí a gente já percebe que não dá mais para utilizar o 2, né, Osmar? Porque o 15 não divide por 2. Verdade. Né? Então eu vou ter que passar para o próximo número primo, que é o 3. Né? Se você lembra a sequência dos números primos, se você não recorda, né, volta aí, dá uma pesquisada para ver pelo menos os 10 primeiros, que vai te ajudar bastante, tá bom? Legal. Então o 15 dividido por 3 vai dar 5. E o 6 dividido por 3 dá 2, né? Muito bem. Ó, uma coisa que é legal a gente falar também, né, é que o 5 e o 2 não tem mais nenhum número que dê para dividir os dois, tirando o número 1, né? Eu poderia dividir o 5 e o 2 por 1, mas não resolve muita coisa. Primeiro porque o 1, ele não é número primo. E segundo porque ele é elemento neutro na multiplicação. Na hora da gente conferir esse MDC, não ia rolar muita coisa. Então a gente pode dizer que o 5 e o 2, eles são primos entre si. Né? Uma expressão bacana que você pode anotar no seu caderno aí. Existem muitos números que são primos entre si, que não possuem divisores comuns além do 1. Por exemplo, o 17 e o 19. Né? Eles só têm em comum o número 1 como divisor. Tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, a gente faz a multiplicação entre o 2 e o 3, que são os dois números que nós utilizamos aí, que deu igual a 6. Então, a gente percebe que para localizar o MDC, nós não precisamos separar o conjunto dos dois, tá bom? Basta que a gente faça dessa forma aí. Beleza? Beleza. Uma outra forma que nós temos, Osmar, é pelo quociente euclidiano, né? O quociente de Euclides, né? O algoritmo, né, de Euclides, perdão. Então, como que é feito isso? É montada uma tabelinha, essa tabelinha ela vai ter 3 linhas. Legal. Né? Nas linhas de cima, nós vamos colocar os resultados da divisão. E nas linhas de baixo, nós vamos colocar os restos. Ok. Né? O pessoal está achando que eu estou falando muito rápido aí, Osmar? Não, tá tranquilo? Não. Tá tranquilo. Voz compassada. Isso aí, muito bem. Se falar, fala aí que eu piso no freio aqui, tá, gente? Não, então, aqui... como eu estou calculando entre o 30 e o 12, eu vou colocar o primeiro número maior, né? Sim. Porque eu vou dividir o maior pelo menor. Perfeito. Tá? Então, eu vou colocar o 30 aqui e o 12 aqui. E aí eu vou fazer a divisão, tá, pessoal? Eu vou dividir o 30 pelo 12, né? 30 dividido por 12 é igual a 2. Ok. Né? Então, ó, subiu ali a continha lá, ó. 12 vezes 2 é igual a 24. Né? Aí eu quero o resto, é isso? Ó, eu quero o resto, Boa. né? Então, eu tinha 30, né? Eu tirei esse 24, sobrou 6. Tá?
Então, assim, para a gente falar assim, de uma forma mais resumida, eu dividi o 30 por 12, coloquei a resposta aqui, fiz 2 vezes o 12, para 30, sobrou 6, né? Aquela ideia da divisão normal. Sim. Tá? Muito bem. Como o nosso resto não foi 6, a gente vai continuar dividindo. Só que agora a gente vai puxar esse restinho, vai subir e vai dividir o 12 por esse resto, né? Vamos pegar esse 6 aqui, ó, e vamos colocar lá na frente, ó. A seta bem apontada, uma aula muito bem montada pelo Jonas. O cara sempre incrível, né? Então, olha lá. O 12 dividido pelo 6, né? Também vai dar 2, coincidentemente, né, Osmar? Perfeito, sim. Ó, 12 dividido por 6 deu 2, ó. 2. Resposta lá em cima. Sim. E a gente faz a mesma coisa que a gente fez, né? Ó, 2 vezes o 6 ou 6 vezes o 2 dá 12. Ok. Aí a gente tira o resto, né? Sim. 12 menos 12 igual a 0. Perfeito. Como o resto deu 0, Do zero. o último número que eu dividi, pelo qual eu dividi, vai ser o MDC. Ai, que legal. Tá? A gente faz isso há muito tempo, né? Faz muito tempo que eu não vejo isso sendo feito na sala de aula também, né? Mesmo porque a decomposição em fatores primos é uma coisa muito interessante, né? É uma ideia muito ampla com os números primos. Como tem bastante coisa para falar, a gente acaba deixando isso aí para depois também, mas é uma opção incrível. E aí você vê Tá? a característica de cada professor, né? Ele vai lá, se adapta, trabalha, né? Essas formas diferentes de se Legal. chegar no mesmo resultado. É É bacana isso essa aí, variação, muito bom, né? muito bom. Legal. Comenta aí no chat, comenta aí o que você achou. Qual das duas formas você gostou mais, né? Pra gente saber aí e trabalhar mais um pouquinho. Já comenta com o seu professor também, pega mais exercícios, faz de um jeito, faz de outro, né? Não dá pra gente saber qual que a gente gosta mais sem praticar antes, tá, pessoal? É verdade. Tá? Então não torce o nariz antes de praticar, às vezes você pode ter uma surpresa. É verdade. Beleza? Tony. Então vamos lá, diga lá, Ó, a Osmar. professora Kelly tá aqui, ó, tá com a Cleomara lá da Escola Estadual Castro Alves, tá mandando um abraço aqui pra gente e pra aula, né? Desenvolver. Muito bom, Tá bom? muito legal. Abraço, Cleomara. Um Abraço, abração. Kelly. Valeu, Pensei que você ia obrigado. falar Cleópatra. Eu falei, nossa, Cleomara. Cleomara. Então, Valeu. olha só. Vamos para mais uma. Ó, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai escrever a sequência dos divisores de 10 e do 16. É a sequência, tá? Todos os números pelos quais o 10 pode ser dividido e todos os números pelos quais o 16 pode ser dividido. Né, Osmar? Diga Tony, lá. temos opiniões conflitantes aqui. A professora, mesmo? legal, né? A professora Vanessa diz assim: eu acho essa forma mais complicada para a minha sala entender. Beleza, tá? A professora José, acho que é José Eustáquio, diz assim: ele prefere a decomposição em fatores primos. Beleza, tá? A professora Meire diz assim: interessante, porém complicado, tá? E por aí vai também, tá bom? É Não isso. não tem problema, gente. Minha mãe sempre dizia, o que é de gosto é regalo da vida, né? Escolhe aí qual que é mais prática pra você, tá bom? Às Boa. vezes o que é bom pra mim não é bom pra você, o que é bom pra você não é bom pra mim. Escolhe, às vezes pode facilitar pra você, tá bom? E a gente vai fazer mais algumas vezes também pra gente poder ver se a gente consegue firmar essa ideia, beleza? Legal, mas legal essa variação, né? Os sim, professores aqui claro. falaram que é legal essa diversificação, Sim. apesar de ser confusa em algumas situações aí. Sim, exatamente. Ó, depois que você separar os divisores do 10 e do 16, determine qual é o máximo divisor comum entre esses dois números, né? Muito fácil, muito tranquilo. 3 minutinhos, a gente volta já já.
Ô, Tony, você conhece Itatinga? Não, esse eu não conheço, não. Itatinga, tá? Escola Estadual Danúzia de Sante, lá em Itatinga. Professora Sandra Regina aqui com a gente. Eu fui olhar onde fica Itatinga, região de Bauru, região de Marília, inclusive uma belíssima cidade, parece uma cidade. São Paulo é muito grande, né? Demais, né? Muitos municípios. E aí, quando aparece uma cidade aqui que a gente eventualmente nunca fala, a gente vai lá por curiosidade e busca, né? Cidade belíssima ali na região de Bauru. Abraço, pessoal de Bauru, de Marília também. Muito obrigado, Sandra, tá? Pela participação. O pessoal lá da Escola Danúzia de Sante, lá de Itatinga. Valeu, abraço, tá? Professor Rogério, ele diz assim, Antônio, eu trabalho as duas formas, tá? Sim, E Rogério sempre presente, e deixo eles debaterem o melhor Legal, método, isso né? aí. Boa, Rogério, tá bom? Legal. Professora Tânia, tá com o pessoal lá do 7A e 7B, lá da Escola do Programa de Ensino Integral, Ana Siqueira, tá? Oi pra rapaziada, obrigado pela participação, tá? Eles estão lá no Jaraguá, aqui em São Paulo. Valeu, Tânia, valeu pessoal do 7A e 7B, lá da PEI, Ana Siqueira, tá bom? Valeu. Professor José Francisco, tá? Alunos do 7º ano da Escola Inês Amélia, lá em Itapevi. 2 a resposta, viu? Muito bom, muito bom. Viu, Tony? Tá? Professor Gilberto, tá? Tá com o pessoal lá do 7º A, 7º B e 7º C, lá da Escola Erotides Aparecida de Oliveira, aqui em Cotia, tá? São Paulo, capital aqui. Máximo divisor comum também, o 2, Tony. O Murilo, do 7º B, lá da Escola Estadual Odair Pacheco Pedroso, de Cotia também. Olha aí, belíssima gente, né? Deixa eu participação, dar uma professora olhadinha Eva. Deixa eu ver. Eva, eu vou falar Eva, tá? Tem um complemento. Evanelia. Eva. Vamos falar Eva, tá bom? Tá Nossa, dá umas travadas aqui nesse. Letrinhas tudo junto, tá? Para finalizar, Tony, professora Ana Paula, lá da Escola Leonardo Lopes Bonfim, Nova Lusitânia. Nossa, que legal, né? Nova Lusitânia, diretoria de ensino em Votuporanga. Tá longe, hein? Votuporanga é chama aqui da capital. Adorei a maneira que vocês estão colocando a habilidade, apresentando as resoluções diferentes. Muitas vezes passamos pela sala e não temos tempo para demonstrar. Obrigado, Ana. Obrigado ao pessoal de Nova Lusitânia aqui com a gente, tá? E a imensidão de São Paulo, né? Gigante. Nossa, São Paulo é um país, né? É um país, é maravilhoso tudo isso aqui, né? Tá? Professora Vanessa, 7º ano lá da Escola Maria de Lourdes, responderam 2. E eu encerro também aqui, já pedindo desculpas aí por não conseguir ler as respostas de todos. É isso aí, Tony. Muito bem. Eu vou até falar uma resposta aqui, que é do aluno Felipe, né? Da Escola Caramuru, PEI Leste 5. Tá? Ele respondeu 80. Olha só, Felipe, eu acho que você calculou o MMC e não o MDC, tá? Tem que calcular. O que você calculou aqui foi o mínimo múltiplo comum. A gente está no máximo divisor comum, beleza? Dá uma conferida aí e dá uma olhadinha na sua resposta, tá? Então, olha só. A gente vai fazer isso aí de 3 formas, né? Tá? Primeira delas vai ser separando os divisores, né, Osmar? Então, vamos lá. Sim. Separando os divisores, ó. Divisores do 10 é o 1, o 2, o 5 e o 10. E os divisores do 16 é o 1, o 2, 4, 8 e o 16. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Perceba que quando a gente fala de divisores, o número 1 é arroz de festa, né? Ele está em todas, né? Por quê? Porque o 1 ele é divisor de todos os números naturais, tá? Então, sempre que você fizer a lista dos divisores de um número, começa sempre no número 1 e termina sempre no próprio número, tá? Que nem no caso aqui do 16 e do 10, né? No 10 começa no 1 e termina no 10. No 16 começa no 1 e termina no 16. Bom, do 16, já falei, né, que é 1, 2, 4, 8 e 16, e a gente percebe aí, Osmar, que entre o 16 e o 10, o único número, tirando 2, que aparecem aí, é o 2. Né? Então, esse 2 aí é o único divisor comum entre o 2, aliás, entre o 16 e o 10, ele é o MDC, né? Ele é o máximo divisor comum, tá? A gente sempre despreza o 1 aí mesmo, porque ele vai ser sempre o menor, tá? E a gente vai dar uma olhadinha de outra forma agora, Osmar, que Legal. é fazendo pela decomposição em fatores primos. Legal. Né? Então, subindo aí, ó, nós temos o 10 e o 16, nós dividimos o 10 por 2 e o 16 por 2, sobrou o 5 e o 8, Osmar. E aí, a gente cai naquele caso que eu falei, né? O 5 e o 8, eles são
primos entre si, ou seja, eles não possuem divisores comuns. Então a nossa conta para por aí mesmo, né? Legal, né, Tony? Então sobrou para a gente aqui, ó, o número 2, tá? E aí, pensando naquela ideia, né, do algoritmo de Euclides, né, a gente monta lá a nossa tabelinha, né, utilizando aí o quociente em cima, ou seja, a resposta em cima, e o resto embaixo, tá? Então, eu vou colocar primeiro o maior número, né, e o menor depois. Então, quantas vezes o 10 cabe dentro do 16, né? Ele vai caber uma vez só. Coloquei a resposta lá em cima, tá? E aí eu vou colher aí, né, Osmar, o nosso resto, né? 1 vezes 10 dá 10, para 16 sobra 6. Essa resolução tem que ser com paciência, né, Tony? Muita paciência, muita calma, bem Sim. tranquilo, né? Então, são várias etapas aí, né? Exatamente. Então eu dividi o 16 por 10, coube uma vez só, sobrou 6. Como sobrou 6, não sobrou 0, então a gente vai continuar esse processo até dar 0 como resto. Sim. Tá? Então vamos lá. Subiu o 6. Quantas vezes o 6 cabe no 10? O 6 cabe no 10 uma vez só. 1 vezes 6 dá 6. Para 10 vai sobrar 4. Tá? Sempre o resto aí embaixo, a resposta em cima, e no meio a gente vai fazendo as nossas divisões, né? A mesma coisa aconteceu, a gente vai subir esse 4 e vai dividir mais uma vez, Osmar. Quantas vezes o 4 cabe no 6? O 4 cabe no 6 apenas uma vez. 1 vezes 4, 4, para 6 sobra 2. E aí a gente divide mais uma vez, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. E o resto vai ser 0. Pronto. Agora que nós localizamos o resto igual a 0, tá? A gente já sabe, então, que o último número que nós dividimos, que no caso aqui é o 2, né? Vai ser o nosso máximo divisor comum, tá? Normalmente, pessoal, o que acontece? Normalmente, a gente sempre acha uns valores um pouquinho maiores e coisa e tal, né? Mas fica tranquilo, às vezes acontece mesmo. Como eu falei para vocês, existem números que possuem apenas o 1 como divisor comum, que é o caso dos números primos entre si. Tá certo? Muito bem. Gente, a gente tem 2 minutinhos. Vamos subir uma coisinha aqui, ó. Eu vou escrever bem aqui embaixo, Osmar, ó. Diga. Achem aí, ó, o máximo divisor comum entre o 12 e o 18. Opa, apertei muito forte aí, né? Rapidamente, ó. Rapidamente, eu não vou nem sair aí, ó, dar tempo para vocês. Vamos discutir aí, ó, entre o 12 e o 18. Qual que é o MDC? Né? Dá uma olhadinha, veja a forma como que você quer fazer, qual que é a forma mais rápida, lembrando que é pouquinho tempo, né, que nós temos aí, né, tá? Já vai mandando aí pra gente qual resposta que você... É muito intuitivo, inclusive, né, Osmar? Porque Legal. se você olhar Sim. o 12 e o 18, você consegue perceber por quais números eles podem ser divididos Já tem resposta aqui, é 6, Tony. Já mandaram 6 aí? Já foi. Muito bem, muito bem. Então você pode fazer isso aí de duas formas. Ou você separa os divisores do 12 e os divisores do 18 e depois você circula o maior deles. Ou então você decompõe em fatores primos, você vai escolher isso aí, não tem problema nenhum. Tá bom. Ou então você vai fazer esse algoritmo de Euclides, tá certo? Deixa eu dar o crédito aqui para Tatiana, Claro, lá da claro. Pay Adelaide Patrocínio dos Santos, lá em Praia Grande, tá bom? Valeu, é isso. Muito bom, muito bom. É isso, pessoal. E essa aula foi muito especial, e foi especial porque você é especial. A nossa especialidade é sermos especiais, né, Osmar? É verdade. A sua também. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pela paciência. Um grande abraço, bons estudos, bom dia para você, Osmar, e muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Tony. Professora Magali, um abraço, valeu, obrigado para você, obrigado a todos que participaram dessa aula maravilhosa aí, não é? Show, Conduzida né? pelo professor Show. Tony. Nosso diretor está colocando aí o QR Code para vocês fazerem aquela análise, mandarem os comentários. E é isso, Tony. Abraço, até a próxima. Bom, tchau, tchau. Um cheiro.